Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje vamos fazer mais um especial do mês. Vamos falar sobre o acidente de Fukushima. Bom, para quem não sabe, muitos dos desastres nucleares ocorridos aqui no planeta Terra, muitos foram por questões de falha humana. E desta vez eu venho trazer aqui para vocês sobre esta questão do acidente nuclear de Fukushima, que ocorreu no dia 11 de março de 2011. Bom, para quem não sabe, o acidente nuclear de Fukushima ele foi um desastre nuclear ocorrido na central nuclear de Fukushima, causado justamente pelo derretimento de 3 dos 6 reatores nucleares da usina. A falha acabou ocorrendo quando a usina foi atingida por um tsunami, provocado por um maremoto de magnitude 8.7. Sendo assim, a partir deste acontecimento, a usina começou a liberar quantidades significativas de material radioativo no dia 12 de março, tornando-se o maior desastre nuclear desde o acidente nuclear de Chernobyl, que ocorreu em abril de 1986. O terremoto Tohoku, de 9 na escala de destruição, ocorreu às 2h46 da sexta-feira do dia 11 de março de 2011, com um epicentro perto de Honshu, a maior ilha do Japão. Produziu forças G de terra máximas que excederam as tolerâncias do projeto de reator sísmico. No entanto, os valores de choque estavam dentro das tolerâncias de design das unidades 1, 4 e 6. O terremoto provocou um tsunami de 13 a 15 metros que chegou aproximadamente 50 minutos depois. As ondas superaram o paredão de 5,7 metros da usina, inundando os porões dos prédios, de turbinas da usina e desativando os geradores a diesel de emergência, aproximadamente às 3h41 da tarde. Devido à falta de arrefecimento pelas águas, os reatores, mesmo desativados, aqueceram, levando a uma fusão parcial do núcleo nos reatores 1, 2 e 3. Sendo assim, explosões de hidrogênio destruíram o revestimento superior dos edifícios de alojamento dos reatores 1, 3 e 4. Uma explosão danificou o confinamento dentro do reator 2 e múltiplos incêndios eclodiram no reator 4. Além disso, as barras de combustíveis que estavam armazenando em piscinas de combustível e irradiavam das unidades 1 e 4 começaram a superaquecer os níveis de água nas piscinas abandonadas. Receios de vazamento de radiação levaram a uma evacuação de cerca de 2.000 quilômetros de raio ao redor da planta. Os trabalhadores da fábrica sofreram exposição à radiação e foram temporariamente evacuados em vários momentos. No dia 11 de abril, as autoridades japonesas designaram a magnitude do perigo em reatores 1, 2 e 3 no nível 7 da escala internacional de acidentes nucleares. A energia foi restaurada para partes da central nuclear no dia 20 de março, mas máquinas danificadas por inundações, incêndios e explosões permaneceram inoperantes. Logo após esses acontecimentos, medições realizadas pelo Ministério da Ciência e Educação do Japão nas áreas do norte do Japão entre 30 e 50 quilômetros da área apresentaram níveis altos de césio radioativo, suficientes para causar preocupação
justamente por questões, né, de alimentação, que muitos agricultores produziam e cultivavam muitas plantas na região, e isso acabou deixando muitas pessoas preocupadas. E esses alimentos eles foram proibidos de serem vendidos. Foi sugerido que as medições mundiais de iodo 131 e de césio 137 indicaram que os lançamentos radioativos de Fukushima são da mesma ordem de grandeza que os lançamentos de isótopos do desastre de Chernobyl em 1986. O governo de Tóquio recomendou que a água da torneira não devia ser usada temporariamente para preparar alimentos para as crianças, pois poderia ocorrer uma contaminação por plutônio, que foi detectada no solo em 2 locais da central nuclear. A Agência Internacional de Energia Atômica anunciou no dia 27 de março daquele ano que os trabalhadores da central fossem, internados por precaução em 25 de março, por terem sido expostos a níveis de radiação entre 2 e 6 SV em seus tornozelos quando em pé na água na unidade 3. A reação internacional ao acidente também era preocupante. O governo japonês e a TEPCO, que é a empresa japonesa de energia elétrica, eles têm sido bastante criticados pela má comunicação com o público nos momentos, que ocorreram estes fatos. E muitos esforços de limpeza foram improvisados naqueles dias. Especialistas dizem que uma força de trabalho de centenas ou até mesmo milhares levariam anos ou até mesmo décadas para limpar a área. Então, no dia 20 de março, o chefe de gabinete do secretário Yukio Edano anunciou que a estação seria desativada logo que a crise acabasse. A partir daí, acabaram surgindo alguns vazamentos de material altamente radioativo. Em 9 de abril de 2013, perceberam que houve vazamento de água radioativa proveniente dos tanques subterrâneos de armazenamento, contaminando o solo e as águas nas proximidades. A empresa TEPCO informou que o vazamento havia sido mínimo e que fora controlado, sendo que a água radioativa já havia sido armazenada numa área restrita. Na ocasião, a usina de Fukushima já tinha armazenado mais de 270 mil toneladas de água altamente radioativa, consumindo mais de 80% da capacidade de armazenamento da usina. A empresa TEPCO adiantou que a quantidade de água contaminada devia dobrar nos próximos 3 anos e que planeja atender a demanda de armazenamento através da construção de centenas de tanques de águas adicionais até meados do ano de 2015. 3 meses depois, no dia 9 de julho, a TEPCO informou que o nível de césio radioativo da água de um poço na área da usina era 90 vezes maior do que 3 dias antes e que a água contaminada poderia se espalhar pelo Oceano Pacífico. A empresa então também informou que os níveis de césio 134 na água do poço estavam em 9.000 becquerels por litro, ou seja, 150 vezes o nível máximo permitido, já que o nível de césio 137 atingiria 18.000 becquerels, 200 vezes o nível permitido. Foram os mais altos níveis de césio apresentados desde o desastre de março de 2011. A empresa TEPCO usa diariamente um grande volume de água para refrigerar os reatores da usina, que foram desativados após este acidente. Toda esta água é armazenada em mais de 1.000 tanques construídos no local, em contato com as varetas de combustível nuclear. A água se torna altamente radioativa e precisa ser armazenada em grandes tanques, onde passa por um processo de purificação. 400 toneladas de água radioativa são produzidas a cada dia em Fukushima. Em agosto de 2013,
Quase 2 anos e meio após o acidente nuclear, verificaram-se vários vazamentos de material radioativo e ainda a possibilidade de um grande transbordamento de água contaminada com material radioativo para o Oceano Pacífico, colocando em estado de emergência o complexo nuclear de Fukushima e acirrando as pressões sobre a empresa TEPCO. O governo do Japão acredita que os vazamentos de água estejam ocorrendo há cerca de 2 anos, e isso acabou justamente chamando e comunicado, com a comunidade internacional. A empresa TEPCO havia construído uma barreira subterrânea junto ao mar, mas a água proveniente dos reatores danificados estava passando por cima da estrutura de contenção. Segundo um dirigente do Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão, o volume de água despejado diariamente no Pacífico é de aproximadamente 300 toneladas. E segundo o jornal Asahi Shimbun, uma força-tarefa do governo japonês calculou em 3 semanas o prazo para a água contaminada chegar à superfície. Nos últimos meses, a empresa TEPCO teve trabalhado juntamente com o governo numa solução para que justamente eles conseguissem conter a disseminação desta radiação. Desta vez, uma opção seria o congelamento do solo em volta dos reatores, para impedir a saída de água radioativa e o seu contato com a água limpa que vem das montanhas. Para isso, seria necessário fazer perfurações do solo e injetar um fluido refrigerante, num perímetro de cerca de 1,4 km. Esta metodologia nunca foi testada nesta escala e poderia custar cerca de 40 milhões de ienes, cerca de 310 milhões de dólares. Até pouco tempo atrás, a empresa TEPCO dizia que conseguiria manter a água radioativa na região da usina e que havia sido bem sucedida em evitar que essa água fosse para o oceano. Tal afirmação foi contestada e a empresa admitiu que provavelmente parte desta água estaria vazando para o mar. No final de agosto, um vazamento desta água radioativa, usada no resfriamento de um dos reatores danificados, fez a TEPCO elevar o nível de risco de 1 para 3 na escala internacional de acidentes nucleares, conhecidas como a escala INES, sigla de International Nuclear and Radiological Event Scale, que vai até o nível 7. De fato, houve pelo menos 4 vazamentos semelhantes e aparentemente a causa desses eventos está na vedação dos tanques de armazenamento. Segundo Neil Haight, professor da Universidade de Sheffield, da Inglaterra, para manter o ritmo de armazenamento de água radioativa, a empresa TEPCO optou por usar tanques com vedação plástica. Rachaduras nessas vedações foram as causas do vazamento, e acredita-se que cerca de 30% dos tanques tenham sido construídos desta forma. Os efeitos da nuvem radioativa chegaram até mesmo à costa oeste do Canadá, para vocês verem até o nível, que estes itens radiológicos podem chegar. A Comissão de Investigação Independente do acidente nuclear de Fukushima considerou que o desastre nuclear foi artificial e que suas causas diretas eram todas previsíveis. Este relatório também descobriu que a usina era incapaz de aguentar o terremoto e o tsunami. Um estudo separado feito por pesquisadores da Universidade de Stanford descobriu que as usinas japonesas, operadas pelas maiores empresas de serviços públicos, eram particularmente desprotegidas contra possíveis tsunamis. 2 funcionários da Tokyo Electric Power Company, a TEPCO,
morreram de ferimentos causados pelo terremoto e outros 6 receberam exposição direta à radiação acima do limite de tempo de vida. Em setembro de 2018, uma morte por câncer resultou em um acordo financeiro para a família de um ex-operário da estação. Um relatório do Comitê Científico das Nações Unidas sobre os efeitos da radiação atômica e da Organização Mundial da Saúde não projetou aumento nos abortos, natimortos ou distúrbios físicos e mentais em bebês nascidos após este acidente. Mais de 171 mil pessoas foram evacuadas e ainda não puderam voltar para suas casas. Estima-se que 1.600 mortes tenham ocorrido, principalmente entre idosos que viviam em casas de repouso. Devido justamente às más condições de evacuação. Sendo assim, o governo elaborou um programa contínuo de limpeza intensiva para descontaminar as áreas afetadas e desmantelar a usina, que poderá levar cerca de 30 a 40 anos para que seja eliminado todos os efeitos radioativos desta região. Uma barreira no solo, construída na tentativa de evitar uma maior contaminação das águas subterrâneas, diminuiu a quantidade de água contaminada coletada. Em agosto de 2013, no entanto, uma enorme quantidade de água radioativa que havia sido detectada, ela acabou contaminando boa parte do oceano, e isso fez com que as autoridades internacionais ficassem muito preocupadas e cobrassem uma ação concreta do Japão. Houve contínuos vazamentos de água contaminada da usina e muitas delas acabaram chegando ao mar. Trabalhadores da fábrica que foram contaminados, muitos foram hospitalizados e muitos deles até mesmo foram internados. Com este intuito, o governo tentou várias vezes reduzir os vazamentos através de algumas medidas, como a construção de muros subterrâneos químicos, mas eles ainda não têm melhorado significativamente a situação. Bom, se vocês forem analisar algumas fotos que estão disponíveis aí na internet, vocês vão ver muitos materiais bem interessantes com relação a esse acidente. Claro que muitas informações elas são desencontradas, afinal, assim como aquele lugar ele acabou sendo evacuado, muitas pessoas infelizmente tiveram que deixar as suas casas, e isso acabou afetando teoricamente toda uma cultura de um país, Afinal, qual país que consegue ser afetado financeiramente com um acidente tão grande como esse? E muitas vidas, até hoje, elas estão sendo teoricamente interferidas pelo grave acidente que ocorreu nesta usina de Fukushima. Claro que através disso, como o Japão possui uma grande tecnologia com relação a energias renováveis, a usina até hoje ela está passando por uma série de reformas para evitar com que todo o material radiológico que esteja naquela região, que eles possam ser justamente limpos. Mas isso vai demorar muitos anos. Afinal, qualquer tipo de acidente que ocorra, ele não contamina somente o local, mas tudo que está à sua volta. E como é um acidente recente, isso acaba causando uma grande preocupação, principalmente em países desenvolvidos que acabam utilizando a energia nuclear como uma forma de energia, da formação de energia elétrica barata. O Brasil, como ele possui a grande produção de energia em Angra dos Reis, que fica no Rio de Janeiro, existe uma grande preocupação das autoridades que ocorra qualquer tipo de acidente neste lugar. Claro que o Brasil ele cumpre todos os protocolos de segurança, mas como somos humanos, qualquer pessoa está passivo para que ocorra alguns erros, E nesta questão de Fukushima, mais um evento catastrófico que acabou ficando marcado na história, e eu trago aqui para que vocês possam conhecer um pouco mais, beleza? Bom, gente, mais um especial aí. Espero que vocês tenham imensamente gostado do tema de hoje. Se você tem sugestões que gostaria que eu falasse aqui no canal, estou à disposição para ouvi-los, para responder comentários, ouvir críticas e sugestões.
Estamos também com parcerias de youtubers que criam da temática terror, cujo link eu vou deixar aqui na descrição para que vocês possam conhecer um pouco mais do trabalho do pessoal. Com certeza são canais interessantes e valem a pena vocês se inscreverem, beleza? O link está logo abaixo. Outro fator interessante, sempre que eu publicar vídeos aqui no canal, gostaria que vocês clicassem no sininho e sempre se inscrever, que eu sempre estarei postando 2 vídeos por semana para que vocês possam nos acompanhar, beleza? Obrigado mais uma vez, galera, e até o próximo vídeo.